Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito pedido aqui do canal, que são, né, os vídeos que eu fiz sobre bioquímica básica. A bioquímica básica é a bioquímica que vai descrever as maiores classes de moléculas orgânicas que a gente tem, né, no nosso corpo. Então, por enquanto, eu fiz sobre os lipídios, né, a estrutura global bioquímica dessas moléculas, fiz dos glicídios. Então, o que tá faltando, né? Outras duas classificações que são os ácidos nucleicos e as proteínas. Então, como vocês já viram no título do vídeo, hoje é dia dos ácidos nucleicos. Para quem não sabe, ácidos nucleicos, os ácidos nucleicos são o que constituem, são as moléculas que constituem nosso DNA e nosso RNA, tá bom? DNA, que é, né, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Desoxirribonucleico, eu vou explicar por que é desoxi, né? Vamos entender mais tarde. Primeiramente, a gente tem que entender que esses ácidos nucleicos, que seja DNA ou RNA, são formados de nucleotídeos, né? São esses nucleotídeos que vão dar a mãozinha um pro outro e formar, né, uma cadeia assim de DNA ou de RNA e o DNA, né? O DNA nos animais, pelo menos no ser humano, né, ele vai ser duplo, ele vai ser uma hélice. Então vai ter duas colunas de nucleotídeos e elas vão estar enroladas uma na outra, né? Que é aquele desenho clássico que a gente vê quase em todo lugar, né? Que é o DNA assim enroladinho. E o RNA vai ser uma linha só, né? Existem alguns contextos na natureza que o RNA vai vir, né, estar em estrutura duas cadeias de nucleotídeos, mas enfim, não vamos falar disso hoje. Hoje é bioquímica básica, básico. O básico é isso. Nas condições normais, na maioria das condições, é assim que acontece, tá? Então, vamos lá. Como são constituídos esses ácidos nucleicos? Eles são constituídos de três coisas, três blocos elementares que vão vir construir esse ácido nucleico. Então, a primeira coisa é um açúcar, que no caso vai ser uma pentose, né? Então, do vídeo que eu já fiz da outra vez sobre os açúcares, né? Uma pentose quer dizer que é um açúcar com 5 carbonos, tá? Então, é uma pentose que eu vou representar assim, com uma base nitrogenada, que eu vou representar assim, e aqui vai ser, eu vou representar aqui fosfatos. Pode ser ou 1, ou 2, ou 3 fosfatos, tá? Independente se for 1, 2 ou 3, vai ser um nucleotídeo. O primeiro aqui, ele vai chamar alfa, o outro vai chamar beta e o outro vai chamar gama, tá? Então, esse nucleotídeo, como eu falei, ele pode ser monofosfato, difosfato ou trifosfato, tá bom? Então, agora que a gente já sabe a estrutura básica, né? Vamos entrar mais no detalhe de cada um desses blocos elementares, começando pelo bloco mais famoso, mais importante, entre aspas, que vai ser o açúcar, né? Essa pentose, que na verdade é ribose, né? Que é o ribose. Eu vou desenhar, não com a lousa no ar, porque se eu desenhar no ar, vai ficar meio torto, eu acho. Então eu vou desenhar aqui na mesa e depois eu mostro pra vocês, tá? Então, gente, esse açúcar, né? Quando
ele está dentro de um nucleotídeo, a gente vai nomear, né, os carbonos com tipo uma virgulinha assim, né, para mostrar que esse açúcar ele não está sozinho, ele não está no seu estado, como posso dizer, monossacarídeo, né, que é um açúcar sozinho, ele está associado com outras coisas. E é essa nomenclatura que vai dar aquela, como eu posso dizer, essa marca do DNA que a gente fala, né, o 5, como é que fala isso em português, gente? O francês é prime. Eu vou pesquisar no Google e já volto. Pera aí. Não, antes eu vou desenhar o açúcar e depois eu vou pesquisar no Google. Antes eu vou mostrar o açúcar pra vocês, porque, gente, pra quem não sabe, né, todo vídeo eu falo isso. Eu faço meus estudos na França e eu aprendi tudo que eu sei em francês, então não é que eu tô, tipo, fazendo a mala e, tipo, ai, como é que fala isso em português? É que eu nunca aprendi a falar isso em português, entendeu? Então não é porque... Vocês entenderam. Então vamos lá. 3, 4 e 5. Então, pessoal, aqui está a pentose ribose, tá bom? Então, né, como eu falei pra vocês, a gente não numera os carbonos com um sozinho. É um e essa virgulinha aqui, essa prima. Em francês é prima, não sei como é em português, vou pesquisar. 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime, 5 prime. E esse 5 aqui, ele não está no ciclo, né? Ele está pra cima. Uma particularidade do ribose que vai estar associado dentro de um nucleotídeo é que ele vai estar na configuração beta. Configuração beta é quando o grupo OH, né, o grupo hidróxilo, está para cima, né? Então, configuração beta. Se ele estivesse embaixo, seria a configuração alfa, tá? E isso vai ser importante para a construção do nucleotídeo, porque vai ser nesse grupo aqui que a base nitrogenada vai vir se fixar. É uma ligação covalente que vai ter entre o açúcar, né, que é a pentose ribose, e a base nitrogenada. Então, gente, isso aqui é o ribose, tá? D-ribose. Que é o que está presente aonde? No RNA. Porque o do DNA, né, que eu falei pra vocês, que é desoxirribose, ele vai ter uma particularidade, né? Desoxi, já dá pra adivinhar mais ou menos por que é desoxi. É porque ele não tem esse oxigênio aqui, tá? Ele só tem um hidrogênio. Então, por isso que é desoxi, tira um oxigênio. Isso aqui é uma particularidade química do DNA. Mas ele precisa ter esse OH, porque é a partir desse carbono 3 que o próximo nucleotídeo vai vir da mãozinha. Lembra que eu falei pra vocês que um ácido nucleico é constituído de vários nucleotídeos que dão a mãozinha, assim? Gente, obviamente dar a mãozinha é só uma imagem, né? Eles não dão a mão. Mas é uma ligação química que vai acontecer entre o carbono, entre o carbono 3, né? 3' e o nucleotídeo seguinte, tá bom? Pelo primeiro fosfato, ou seja, o fosfato alfa do próximo nucleotídeo, beleza? Eu vou desenhar essa ligação depois, então vai ser mais fácil de explicar. Mas, por enquanto, vamos guardar na cabeça que a ligação ela é feita com o carbono 3' e o fosfato alfa do
próximo nucleotídeo que vai estar ligado no carbono 5', né? É por esse grupo OH que os fosfatos vêm, né, se colocar aqui, tá bom? Então, eu vou apagar aqui. Então, a parte do açúcar, já expliquei, que é a parte da ribose, tá? Então, vamos passar agora para as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas vão ter uma ligação covalente, né? Ou seja, é realmente uma ligação química forte, né? Entre o carbono 1', que eu falei pra vocês da pentose, né? Então, esse daqui, né? Em configuração beta, então vai ter aqui um OH, tá? Nossa, bateu no nariz. Daí, gente, eu não vou desenhar todas as bases, tá? Eu vou desenhar um círculo com um nitrogênio e um hidrogênio pra explicar pra vocês como se faz a ligação. Mas a molécula não é uma bola, tá, gente? Só tô dizendo isso porque, como elas são diferentes entre elas, tem vários tipos, eu só quero mostrar como a ligação se faz, né? Então, eu só vou deixar uma bolinha pra representar e um nitrogênio e um hidrogênio, tá? E aí, quando você vai fazer a ligação, você tem isso, então, é a base nitrogenada, o OH e o NH. Essa ligação vai ser feita por uma reação química que se chama a acetilação, tá? É acetalização. Gente, de novo, eu aprendi tudo em francês. Acetalização? Se tiver algum bioquímico aí, me corrige, tá? Por favor. Mas enfim, a ligação no final, ela vai ficar assim, ó. Vai ser o açúcar aqui. Não vou desenhar com a luz no ar, gente, porque senão vai ficar um caos. Aqui é a base nitrogenada. E aqui vai ter uma perda de uma molécula de água. Tá? Então a ligação ela vai ficar assim. Então aqui, gente, pra vocês entenderem, né? Eu desenhei, tipo, só essa parte aqui da ribose, ou do desoxirribose, tá? E aí vai ficar só o nitrogênio. E por que uma perda de uma molécula de água? Porque a gente perdeu um hidrogênio, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, H2, né? 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, tem a liberação de uma molécula de água para cada ligação, né? Para cada mãozinha dada entre a ribose. Eu não sei se é a ribose ou a ribose em português. Em francês é o ribose. Enfim. E aí, né? Tem essa ligação aqui, então, do açúcar com a base. Vamos falar, então, das bases nitrogenadas. Existem diferentes tipos de bases. A gente vai distinguir essas bases entre bases... Nossa, isso aí eu vou ter que pesquisar no Google. Como fala em português. Porque em francês é purique e pirimidique. Eu acho que é púricas... Não. Já volto. Gente, acabei de pesquisar. É purina. Bases nitrogenadas purinas. Ah, não dá pra ver. Mas enfim. Então, a gente vai ter as purinas e as... Vamos pesquisar como que fala o outro. Pirimidinas. Beleza. E como é que era o outro? Purina e pirimidina, tá? Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Nossa, ainda bem que eu pesquisei no Google, porque não tem nada a ver. Então tá. As pirimidinas, elas vão ser assim.
quimicamente, gente, é só assim, tipo, a estrutura global delas, tá? Elas vão ser assim. Com um átomo de nitrogênio aqui e um aqui, tá? Então, essas são as... como é que fala em português? Pirimidinas. Pirimidinas. E as outras é purinas. E as purinas, elas vão ter 2 ciclos, assim. Então, elas vão ser assim, ó. Só que, né, um vai ser um ciclo de 6 átomos e o outro de 5. Elas vão ser assim. Tá? Então, quando eu falo o ciclo de 5 átomos, é ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o outro de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesmo se esses 2 átomos aqui são divididos entre os dois, né? É mais fácil de memorizar assim, esse tem 5 e esse tem 6. Mas na realidade, né, não é 5 mais 6, porque esses 2 átomos aqui são divididos, eles fazem parte dos 2 ciclos ao mesmo tempo, tá? E onde estão, né, esses átomos de nitrogênio? Porque, né, é uma base nitrogenada, então, obviamente que vai ter nitrogênio. Onde eles estão? Aqui, se eu não me engano, é aqui, deixa eu verificar. Porque faz tempo que eu não desenho esse tipo de molécula, que essa matéria é de há 2 anos atrás já. A bioquímica que eu faço já não é mais essa. Faz muito tempo que eu não desenho elas, então prefiro olhar, né, pra não me confundir. Beleza. Aqui estão os átomos de hidrogênio. 1, 2 e 3. Então, essa tem 2 e essa tem 3. E é por aqui que vai ter, que ela vai dar a mão pra ribose. E aqui, as pirimidinas, opa, apagou o P. E as pirimidinas vão fazer a ligação por esse aqui, tá? Então, as purinas por aqui e as pirimidinas por aqui, tá? Quais são essas bases? Então, as pirimidinas são C, T e U. E as purinas A e G. C, citosina, T, timina, U, uracila, A, adenina, G, guanina, tá bom? Qual é a particularidade dessas bases? C, T, A e G para DNA, para o DNA, e para o RNA, a única diferença é que os T's vão ser substituídos pelo U. Então, no RNA não tem T, tem U no lugar, tá? Então, vai ser C, U, A e G pro RNA, tá? Essa vai ser a diferença molecular principal, uma das diferenças moleculares principais. Então, a primeira diferença molecular, qual que é? É que no RNA a gente tem um ribose ao invés do desoxirribose e nas bases nitrogenadas, ao invés do T, a gente vai ter o U, tá bom? Então, timina, citosina, timina, uracila, adenina e guanina, tá bom? Então, gente, o que tá faltando? Tá faltando eu explicar agora os fosfatos, né? Os fosfatos são 3, né? Podem ser 3. E eles são ligados entre eles por uma ligação fosfoanidra. E que é uma ligação assim que é rica em energia. Por isso, gente, que por exemplo, né, aquela molécula que eu falei pra vocês, a molécula energética que eu falei pra vocês, adenosina trifosfato, né? Adenosina trifosfato, vocês lembram de alguma coisa? Vou deixar vocês pensarem. O que é adenosina trifosfato? Porque
que eu falei, adenina é a base nitrogenada. Trifosfato, quem sabe deixa aí nos comentários. E aqui eu tô falando pra vocês que a ligação fosfoanídrica é uma ligação cheia de energia. E falei pra vocês que a adenosina trifosfato é uma molécula cheia de energia, muito rica em energia, uma molécula energética. Beleza. Então, vamos lá. Esses fosfatos, eles vão ser responsáveis pela parte do nome dos ácidos nucleicos. Por que ácidos nucleicos? Por que essa característica ácida desses ácidos nucleicos? Porque, gente, agora, né, eu tinha desenhado a metade da ribose, que se conectava com a base nitrogenada, e agora tem que desenhar a outra metade do açúcar, que vai ser a metade do açúcar que vai estar conectada com o fosfato, né? Que vai ser esse carbono aqui, ó, o 5, tá? E os fosfatos vão se ligar a partir disso daqui. Se você fez um pouco de química, e principalmente química em biologia, química orgânica, bioquímica, você sabe que onde tem um OH, tem uma chance enorme que tenha uma ligação que venha se fazer em cima desse OH. Os OHs fazem ligação com quase tudo. Então, gente, essa ligação vai ser feita como? Assim, ó. Vou desenhar aqui na mesa, porque senão se eu desenhar no ar vai ser tudo torto, tá? Então eu levando pra mostrar pra vocês. Vai ser mais ou menos do mesmo jeito que a ligação que foi feita com a base nitrogenada, pelo OH, e vai ter a perda, né, de H2O também. Uma coisa que vocês podem, entre aspas, guardar na cabeça é que quando você tem a liberação de uma molécula de água, quando a ligação é feita, é que essa reação ela vai ser irreversível, né? Então quer dizer que eles vão ficar bem grudados. Obviamente que essas moléculas podem ser degradadas, mas assim por outros mecanismos e não por reversão dessa ligação. Deu pra entender? Enfim, espero que sim. Então, né, a gente vai estar assim, né? O H e o grupo fosfato, ele é assim. O H tem uma dupla ligação aqui. Aqui, tá, aqui, OH, OH. 1, 2, 3, 4. Essa extremidade vai vir fazer ligação com essa extremidade. E como eu falei, vai ter liberação de uma molécula de água. Ou seja, a gente vai perder um O e 2 Hs. Então, resumindo, vai ficar só um O entre os dois. Então, vou redesenhar, só que dessa vez ligado, né? Eles dando a mãozinha, que nem eu falei. P, O, O, O. E aqui está o segredo de por que eles são chamados de ácidos nucleicos. Tá vendo aqui, ó, que tá O menos, O menos. Aqui é a ligação que foi criada, tá, gente, ó. Eles estão dando a mãozinha agora, a partir desse O aqui, tá? Então, tá O menos. Por quê? Porque em pH fisiológico, a gente vai ter, nesse tipo de molécula, a liberação de H+, né? Que é um cátion, na verdade, né? Ou seja, ele está carregado positivamente. E isso daqui, gente, é o que a gente chama de próton. E os prótons, né, o H+, eles têm o hidrogênio carregado positivamente, tem a propriedade de acidificar o meio onde ele se encontra, tá? Então, como vai ter a liberação desses hidrogênios, né, o meio vai se acidificar. Isso aqui é ácido,
por isso que eles são ácidos nucleicos. Por isso que eles têm essa propriedade de acidez, tá? E aí, gente, aqui eu representei pra vocês, né, o fosfato alfa, né? E aí, eu falei pra vocês que poderiam ter 3 fosfatos, né? A única coisa que vai acontecer é o mesmo tipo de ligação. Então, vai ser assim, ó. Vou desenhar aqui bem rapidinho. Aqui. Então, aqui vai estar o fosfato alfa. Vou desenhar menor, senão não vai caber. Fosfato alfa, um oxigênio. Fosfato beta, um oxigênio. E o fosfato gama, um oxigênio. Aqui, O menos, O menos, O menos, O menos e O menos. Então, aqui, isso aqui vai ser um nucleotídeo trifosfato, tá? Então, aqui vocês veem o fosfato alfa, aqui o beta e aqui o gama, tá bom? Beleza, então agora a gente descreveu a estrutura das 3... Nossa, gente, bugou o vídeo, parou de gravar assim sozinho, enfim. Então, agora eu expliquei, né, mostrei os 3 blocos elementares que vão formar o nucleotídeo, que é uma parte só, né, na verdade vai ser uma repetição de nucleotídeos que vai formar, né, essa cadeia de DNA ou de RNA, tá bom? Mas daí, como que isso vai acontecer? Tem uma enzima, né, que é uma polimerase, que vem, né, tipo assim, polimerase, sempre que, na maioria das vezes, quando tem ase no final do nome da proteína, é uma enzima. E quem diz enzima, diz proteína que faz alguma coisa. Ou ela destrói alguma coisa, ou ela constrói alguma coisa. Ou ela modifica alguma coisa, tá? E essa enzima polimerase, né, vem de polímero. Polímero eu já tinha introduzido essa noção lá no vídeo dos glicídios, que o polímero é quando tem várias moléculas que se dão a mão, tipo moléculas iguais que se dão a mão, tá? Não necessariamente iguais, gente, não necessariamente iguais. Pode ser um heteropolímero, né, que é um polímero de coisas diferentes que dão a mão, e homopolímero, que são polímeros de moléculas iguais que dão a mão. Mas enfim, então, dependendo da molécula, se for DNA, vai ser a DNA polimerase, e se for RNA, vai ser RNA polimerase. E o que ela faz, essa polimerase? Eu vou desenhar aqui de um jeito bem rapidinho, tá? De um jeito bem fácil de explicar, tá? Então aqui, eu vou representar, né, aqui, rapidão, H2, e aqui, fosfato alfa, beta e gama. Isso aqui vai ser o primeiro nucleotídeo, tá? Então aqui eu desenhei esse OH porque ele vai ser importante. O primeiro nucleotídeo da reação, ele precisa ser trifosfato, tá? Ele é trifosfato e aqui, gente, está apresentado, então, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, quinto carbono. A polimerase, ela vai fazer a ligação do próximo nucleotídeo a partir desse carbono aqui. Gente, quando eu falo carbono, é isso daqui, tá? Isso daqui, aqui tem um carbono. Então, aqui vai vir colar, né, entre aspas, gente, o próximo nucleotídeo. E, gente, esse próximo nucleotídeo que vai ser colocado, ele precisa ser trifosfato. Só que a polimerase, ela vai pegar esse nucleotídeo trifosfato. E quando ele for colado no nucleotídeo de antes, de cima, ele vai perder os dois últimos fosfatos. Ou seja, vai virar um nucleotídeo monofosfato. Vai ficar só com o fosfato alfa e o beta e o gama vão embora. Tipo, vão
vão estar livres no meio, onde eles se encontram, de maneira fosfato inorgânico livre. Então, a ligação ela vai ser assim. Vou desenhar aqui de novo. Aqui vai ter, então, o fosfato ligado com o carbono 5 do outro nucleotídeo. Daí aqui, a ribose. E aqui, a base nitrogenada. Tá. Belezura. E de novo, gente, liberação de uma molécula de água. Menos H2O. Espero que esteja lisível isso, gente. Será que tá lisível? Tá lisível. Tá, e aqui a perda do beta e do gama. Então, gente, o que a polimerase faz? Tá vendo aqui, ó, no 3, está conectado o fosfato alfa do próximo nucleotídeo, perda de uma molécula de água. Quem diz perda de uma molécula de água diz reação irreversível, tá? E aqui, liberação dos dois fosfatos do beta e do gama. E aqui, quem que sobrou aqui? Sobrou 1, 2, 3. Aqui, livre, ficou essa extremidade 3, primo, né? Que eu falei pra vocês. Ela está livre. Se ela está livre, o que isso significa? Significa que a polimerase vai poder fazer exatamente o que ela fez aqui, só que mais para baixo. Então, gente, essa reação continua e vai formando cadeias, vai formando uma corrente, assim, de nucleotídeos gigantesca. E é isso que é o nosso DNA. É uma sequência de nucleotídeos. Isso aqui é um nucleotídeo, 2 nucleotídeos. Uma sequência gigantesca de nucleotídeos, tá? Tá. Então agora vocês entenderam como é que funciona essa ligação. Mas como que o DNA faz assim, né? Aquela hélice assim. Como que acontece? Isso vai depender das bases nitrogenadas que estão em cada cadeia, tá? Então, eu vou representar de novo um nucleotídeo. Vou representar um nucleotídeo de um jeito mais um esqueminha, tá bom? Pra ficar mais rápido de desenhar e... enfim. Aqui, tá. Aqui pelo fosfato e a base. Então, ó, gente, aqui está aquela cadeia que eu descrevi, né? Então, aqui está a extremidade 5' e aqui está a extremidade 3'. Porque aqui nós temos um carbono 5' e aqui temos um 3' que está liberado. E aí, aqui, né, estão as bases. Vamos supor que essas bases aqui sejam a, né? Denuncie, vocês lembram, né? A, C e G, vamos supor, tá bom? Essa aqui é a sequência que estão dando a mãozinha. O DNA, como é que ele faz para ter uma cadeia, duas cadeias ligadas? Primeiramente, as sequências vão ser antiparalelas. O que isso significa? Que para as duas cadeias interagirem entre elas, que é aquele negócio que faz assim, uma precisa estar de ponta cabeça em relação à outra. Então, não são duas cadeias assim iguais que dão a mão. É uma assim e a outra assim. Então, vou desenhar aqui de ponta cabeça, gente. Vou virar realmente a lousinha pra eu conseguir desenhar de ponta cabeça, né? Também, igual, gente, quando eu desenhava assim, tipo, no meu caderno, pra fazer os esqueminhas, também desenhava de ponta cabeça, porque tem que ser de ponta cabeça mesmo. 1, 2, 3 e é de ponta cabeça. Ligado aqui, tac. A base, aqui mais um fosfato, mais um açúcar e mais uma base. E aqui, então a gente desenhei de ponta cabeça mesmo. Então, quem está aqui?
5. 5'. E quem tá aqui? 3'. Por isso que a gente fala antiparalelismo. Aqui está o 5', e aqui está o 3'. E aqui está o 3', e aqui está o 5', né? Então a gente precisa realmente, assim, quando você tá em aula de biologia, que fala assim, 5', 3', e aqui é 3', e lá é 5'. Quando tá desenhando o DNA. Isso é muito importante porque dá a noção da orientação, tá? Tá, mas Camille, como que dá a mãozinha? A base A, ela é complementar. Isso aqui eu tô dando exemplo do DNA, tá? Ela é complementar com a base T, a C é complementar com a base G e a G é complementar, obviamente, com a C. Tá? Então, coloquei elas aqui na frente. A A com a T vão ter duas ligações hidrogênio entre elas. Ligação hidrogênio é uma ligação bem frágil, tá? Ela é fraca. Por isso que quando você aumenta a temperatura do DNA, ele vai desenrolar. E vai ficar uma cadeia sozinha da outra. Porque quem tá ligando elas não são ligações covalentes, que nem eu falei. São ligações hidrogênio, que é como se fosse um negócio meio imã, assim, sabe? Não é realmente uma ligação mesmo que forma uma molécula. É um negócio mais uma interação fraca, tá? E a C com a G vai ter 3 ligações hidrogênios. Então, né, já podemos falar que a ligação CG tem 3 ligações. Então, mesmo se as ligações hidrogênio são mais fracas, a C e a G tem uma conexão mais forte do que a com a T, tá? Isso aqui tem propriedades biológicas que utilizam isso daqui em várias técnicas, enfim. Tá? Então, é assim que as duas cadeias vão dar a mãozinha um pro outro, assim, e formar essas duas cadeias, assim. Então, gente, uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você está em aula de biologia, de genética, de biologia molecular, de qualquer coisa, é que você tem que sempre tomar cuidado com a orientação, né? Orientação é isso aí que eu acabei de mostrar, que você tem que ter uma sequência antiparalela. Não adianta, por exemplo, assim, se falarem assim pra você, ó, A, T, G, C, C, A. E aqui colocar T, T, A, C, G, G, T. Aqui, por exemplo, na prova deram assim, isso aqui, então tem uma sequência 5 a 3, que é A, T, G, C, C, A. Essa sequência aqui é complementar A com T, T com A, G com C, C com G, C com G, A com T. Você tem tendência a pensar, sim, né? Só que se na prova tiver assim, ó, com a mesma orientação, não, gente. Porque elas estão assim, elas estão, que nem eu falei, elas estão assim. Então elas não são complementares. Porque se você virar ela assim, a complementaridade acabou. Então isso aqui é uma boa pegadinha que um monte de professor gosta de fazer, tá? Então você sempre tem que tomar cuidado. Porque se é assim, a sequência você teria aqui pra ser complementar seria, ó, A com T, A com G, A. Olha lá, entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? Porque você tem que ler o 5 junto com o 3. Então, é esse com esse, ó. Já não deu. G com A, G com T, nada a ver, entendeu? É assim. Só que daí, se na prova tiver escrito assim, aí beleza. Aí é complementar. Aí sim, porque está antiparalelo. Então, para que duas sequências de DNA de ácidos nucleicos deem a mãozinha, quais são as duas condições? Complementaridade das bases, ou seja, a complementaridade é A com T, C com G,
ou A com U, né, pro RNA. E antiparalelismo na orientação. Vocês entenderam? Se você entendeu, se você achou que esse vídeo foi útil, isso, ou se também se não foi útil, se você não estuda nessa área, se isso não te interessa, mas se você só gostou de me escutar falar, relaxar, etc., me diz aí. Espero que você tenha gostado de... Às vezes, né, tipo, não é um meio que te interessa, mas você sempre ouve falar, tipo assim, DNA, 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 mas você não sabe, né, o que os representa, como assim, o que é DNA. Enfim, é isso, espero que você tenha gostado. É meio doideira saber que nossa informação genética tá numa molécula, né? Como assim? Doideira demais. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu demorei muito pra fazer esse vídeo, deveria ter feito ele muito antes. Me desculpa, como sempre, gente, pelos meus erros de vocabulário, né? Porque eu traduzo tudo que eu sei pro português. Não é muito fácil, porque não é o mesmo tipo de vocabulário, né? Enfim. Então, é isso. Me desculpa se eu pronunciei alguma coisa errada, enfim. É meio difícil traduzir uma coisa assim, tipo, que eu só aprendi em uma língua e não na outra, né? Mas enfim, eu espero que vocês entendam. E se você manjar de bioquímica, ou não necessariamente você precisa manjar, mas se você tem na escola ou na faculdade e você percebeu que eu falei alguma coisa errada, pode me corrigir, tá? Que eu falei alguma coisa errada, gente, em termos de pronúncia, tá? Sobre a informação do vídeo, pode ficar tranquilo que a informação é verídica, tá? São coisas que eu aprendi na faculdade. Estou no meu 4º ano de ensino superior, então fiquem tranquilos que é verdade. Prometo pra vocês que é verdade, tá? É assim mesmo. Todas as ligaçõezinhas, tudo que eu expliquei é verdade. Mas pode ter tido um erro na pronúncia, mas não no conteúdo. Conteúdo, pode confiar, tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau.